Caminhoneiro brasileiro é morto em tiroteio em rodovia nos Estados Unidos. Imigração. Brasil negocia aviso prévio de voos com deportados e rotas diretas sem escala. Tarifas impostas por Trump a outros países devem elevar preços de mais de 1.000 produtos nos Estados Unidos. Milton Nascimento, ícone mundial da música, tem assento negado em cerimônia do Grammy, mesmo sendo indicado em categoria. E você vai conhecer o artista brasileiro que integra o espetáculo da Broadway, Rei Leão. Então é uma oportunidade que é fechar o olho e eu fico assim, uau, eu consegui entrar na Broadway. Olá, boa noite. Boa noite. Um brasileiro foi morto a tiros em uma rodovia dos Estados Unidos por causa de uma discussão de trânsito. Ele foi baleado enquanto dirigia um caminhão cegonha. O autor dos disparos fugiu e agora a polícia está procurando por pistas e vídeos que levem ao criminoso. A repórter Eloá Orazen tem mais informações. Foi nesta rodovia I-295, na Virgínia, que tudo aconteceu. O brasileiro Silvio Sobrinho, de 58 anos, dirigiu um caminhão cegonha quando foi atingido por disparos de arma de fogo depois de uma discussão de trânsito. Esta testemunha disse ao canal 6 News que viu o momento em que o outro caminhoneiro fez uma manobra para ficar ao lado do brasileiro. Ela ouviu o barulho, mas pensou que fosse um pneu estourando e não um tiro. O brasileiro perdeu a direção do caminhão e acabou batendo contra o muro de proteção na rodovia. Quando a polícia chegou, eles viram os ferimentos à bala. Paramédicos ainda tentaram reanimar Silvio, que não resistiu e morreu no local. Agora, as autoridades buscam por pistas do outro caminhoneiro, que dirigiu um caminhão trator branco com escritas em verde. O suspeito fugiu sem prestar socorro. Silvio Sobrinho deixa a esposa, 2 filhas e netas. Amigos criaram uma vaquinha online com o nome do brasileiro para ajudar a família. O assunto agora é imigração. O ministro das Relações Exteriores do Brasil está negociando com os Estados Unidos novas formas de facilitar a repatriação de cidadãos do nosso país. O Brasil quer criar uma linha direta com o governo norte-americano para ser avisado com antecedência sobre os voos de deportados e também para negociar rotas aéreas diretas sem escala. Uma semana depois do impasse diplomático envolvendo a deportação de brasileiros dos Estados Unidos, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil fez avanços. Além de conseguir o pedido de desculpas formal e voos humanitários mais dignos, o ministro disse que o Itamaraty também negocia com sucesso uma rota direta de transporte dos imigrantes ilegais detidos no território norte-americano. O Brasil quer ainda o compartilhamento de informações sobre esses voos, frequência das viagens e aviso com antecedência. Outra ideia é que o Departamento de Imigração americano use aviões melhores que possam voar direto dos Estados Unidos até Belo Horizonte, em Minas Gerais, sem a necessidade de escalas. O ministro Mauro Vieira disse também que foi criado um grupo de trabalho para estudar todas essas alternativas e melhorar as formas como acontecem os voos com deportados. Os avanços devem ser anunciados nos próximos dias. E o final de semana foi marcado por inúmeros protestos em vários estados do país contra as políticas de imigração do atual governo. Em pelo menos 10 estados, grupos de imigrantes e cidadãos norte-americanos se uniram em massivas manifestações. No Texas e na Califórnia, a população chegou a interditar estradas e pontes para chamar atenção à causa, carregando cartazes que pediam a interrupção das deportações em massa. Os grupos também pediram o fim das operações do ICE, a Polícia de Imigração, que está caçando imigrantes pelo país e prendendo, em sua maioria, pessoas que não têm histórico criminal. Ohio, Nevada, Geórgia, Idaho e Carolina do Sul também registraram grandes protestos, com milhares de pessoas tomando as ruas em defesa dos imigrantes. E uma nova ação da Casa Branca pode, segundo especialistas, aumentar o fluxo de estrangeiros tentando fugir de seus países de origem para buscar asilo aqui nos Estados Unidos. É o fechamento da agência humanitária norte-americana, a USAID, que já amanheceu nesta segunda-feira de portas fechadas. O anúncio de que o órgão pode ser eliminado foi feito por Elon Musk. A USAID, que fica na capital do país, é a Agência para o Desenvolvimento Internacional e hoje é responsável por 40% de toda a ajuda humanitária aplicada no mundo.
é o maior doador individual de ajuda do planeta. Mas, nesta segunda-feira, os cerca de 10 mil funcionários do departamento foram instruídos por e-mail a não ir trabalhar e o prédio ficou fechado. Muitos também tiveram os acessos aos sistemas bloqueados. Nesta madrugada, Elon Musk, que comanda o departamento da gestão Trump para reduzir gastos do governo, defendeu o fechamento da agência, a qual chamou de um ninho de vermes, e disse que o presidente concordou em encerrá-la. What we have here is not an apple with a worm in it, but we have actually just a bowl of worms. Ainda na noite de ontem, Trump disse que a USAID é administrada por um bando de lunáticos radicais. It's been run by a bunch of radical lunatics. Em 2023, através da USAID, os Estados Unidos destinaram 72 bilhões de dólares em ajuda humanitária para diversos países. Para especialistas, cortar a destinação dessa verba para nações que enfrentam sérios problemas pode acarretar em um efeito rebote. Com um aumento de guerras, miséria, fome e violência nessas regiões, é esperado um crescimento no fluxo de pessoas em fuga e em direção aos Estados Unidos em busca de asilo. Fontes do governo revelaram à rede de TV CBS que a agência deve ser incorporada ao Departamento de Estado, gerando milhares de demissões. Eles também disseram que nem toda a ajuda humanitária será cortada. Depois do intervalo, tarifas impostas por Trump a outros países devem elevar preço de mais de 1.000 produtos nos Estados Unidos. E especialistas indicam que, por enquanto, o presidente não deve elevar as tarifas ao Brasil. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. No mundo financeiro, a semana começou tensa em resposta aos tarifaços anunciados pelo presidente Trump durante o final de semana. Foi um verdadeiro efeito cascata. As bolsas de valores mundiais despencaram, o dólar subiu e o petróleo ficou em alta. As ordens executivas que autorizam a sobretaxa para produtos do Canadá e China vão entrar em vigor a partir de amanhã, terça-feira. O aumento de tarifas do México foi colocado em pausa por um mês. Mas as medidas norte-americanas já foram sentidas hoje na economia mundial. O dólar subiu 1%, atingindo o nível mais alto em mais de 2 anos. O dólar canadense despencou ao nível mais fraco desde 2003 e o euro também recuou e quase se equiparou ao dólar. Bolsas do mundo inteiro estão operando em queda. As ações futuras e a Bitcoin também caíram, enquanto o petróleo bruto subiu. Foi uma rápida escalada de tensão. O medo é que essas medidas protecionistas de Trump alimentem pressões inflacionárias e mantenham as taxas de juros dos Estados Unidos elevadas. Por outro lado, isso também pode prejudicar economias estrangeiras e aumentar o apelo do dólar como porto seguro. Mais de 1.200 produtos importados pelos Estados Unidos devem ser impactados pelo aumento das tarifas impostas ao Canadá e à China. Enquanto isso, as sobretaxas do México, como a gente já falou, foram adiadas por um mês. Sabe o que isso significa? Uma alta nos preços de vegetais, frutas, sucos, gasolina, carros, autopeças e muito mais. E quem vai pagar essa conta é o consumidor. No question in the economic literature about who ultimately pays the price for tariffs. It's the consumers in the country imposing the tariffs. Este editor, especialista em economia, afirmou que não há dúvidas na literatura econômica sobre quem vai sofrer com os preços das tarifas, os consumidores. As novas taxas vão tornar os alimentos importados do Canadá, como vegetais e frutas, por exemplo, mais caros. Carros, autopeças, aço, gasolina, entre outros itens, também podem ter seus preços disparados nos próximos dias. I'll be putting the tariff of 25% on Canada and separately 25% on Mexico. No final de semana, o presidente Donald Trump anunciou o aumento de 25% das tarifas sobre produtos importados do Canadá e do México e 10% sobre a China, que vão entrar em vigor a partir desta terça-feira. The tariffs are going to make us very rich and very strong.
Trump chegou a dizer que essas taxas extras poderiam ferir o bolso da população inicialmente, mas que valeriam a pena no futuro. Garantiu que essas medidas eram retaliações e disse que a única forma dos Estados Unidos recuarem seria se o Canadá, México e China impedissem a entrada de imigrantes e drogas dentro do território norte-americano. Mas nesta segunda-feira, o México teve suas sobretaxas suspensas por um mês, depois que os presidentes dos dois países conversaram por telefone e fecharam novas parcerias. Enquanto isso, China e Canadá prometeram medidas de reciprocidade aos Estados Unidos. I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. Trump já avisou que os próximos a sentirem as sobretaxas serão os países da União Europeia. Mas os economistas, como o ex-vice-presidente do Fed, o Banco Central Americano, Alan Blinder, temem que essas ações possam provocar aumento da inflação no território americano. We raise tariffs, and that's a bit inflationary. Other countries may raise their tariffs. And to the extent we keep importing from them, that's also inflation. Algo que o secretário de Comércio do presidente Trump, Howard Lutnick, nega. Ele chamou essa relação de absurda. It is just a nonsense that tariffs cause inflation. A política protecionista do presidente Trump, que é o oposto do livre mercado pregado pelo próprio governo atual, ela vai tornar os produtos na prateleira mais caros para o contribuinte americano. Ele vai pagar mais caro café, fruta, verdura, legume, por duas razões. Primeiro, porque vai faltar mão de obra para poder trabalhar, que já costuma trabalhar com essa mercadoria, e segundo, porque ele está sobretaxando, inclusive, países aliados. Então, essa decisão dele não vai ser boa para o consumidor americano já num curto prazo, assim que as medidas forem implementadas. E depois, por um médio e longo prazo, há que se ver como que isso vai impactar no bolso e no custo de vida do americano, já que as decisões de sobretaxa estão em cima de tráfico de drogas e de imigração, e não de questões comerciais propriamente. E uma última atualização, o presidente norte-americano Donald Trump conversou agora no final da tarde com o premier canadense Justin Trudeau. Eles chegaram a um acordo para esse tarifaço que foi suspenso, pausado em 30 dias pelo menos, assim como aconteceu com o México. E por enquanto, o Brasil escapou das novas tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos. Mas economistas dizem que se houver uma escalada de sobretaxas em mais países, o Brasil pode sim ser afetado. O Itamaraty disse que está em alerta e acompanhando atentamente a guerra comercial protecionista de Donald Trump com os seus países parceiros. O Brasil, o maior exportador mundial de soja e carne bovina, não é uma prioridade da Casa Branca neste momento, porque nas atuais relações bilaterais com o nosso país está com superávit. Mas analistas dizem que o Brasil pode ser afetado de qualquer forma pelos impactos das mudanças tarifárias em outros países, em itens com a inflação e os preços e empregos. O governo Lula já sinalizou que estuda medidas para proteger o mercado e a economia interna contra efeitos externos. E já avisou que, se for alvo de sobretaxas do governo Trump, vai adotar medidas de retaliação com as mesmas tarifas. A seguir, mergulhadores esperam recuperar corpos de mais vítimas do acidente aéreo na capital ao chegar a fuselagem no fundo do rio. E a gente fala sobre o impacto desse tipo de tragédia no medo da população em voar. As equipes de recuperação em Washington, D.C. retomaram hoje as buscas pelos restos mortais de uma dúzia de pessoas vítimas da colisão aérea fatal na semana passada. Até o momento, as equipes de mergulho recuperaram dos destroços das aeronaves 55 das 67 vítimas do acidente. Hoje, todos os esforços se concentraram em acessar parte da fuselagem do avião que está no fundo do rio, às margens do aeroporto. Os trabalhos começaram logo cedo, com uma parte do avião da American Airlines sendo içada da água. Essa imagem também revela que destroços mutilados do helicóptero Black Hawk envolvido na colisão foram recuperados, assim como a caixa preta.
There may be remains inside some portions of the wreckage that we're trying to recover. O coronel das Forças Armadas, que comanda as buscas, disse que as equipes esperam encontrar corpos restantes dentro das fuselagens que estão submersas até hoje em um local de difícil acesso e que impôs condições difíceis aos trabalhos dos mergulhadores, como a água em temperatura congelante e a falta de visibilidade no fundo do rio. Hoje, a família de 4 vítimas do acidente divulgou essas fotos. Logo após embarcar, Donna enviou as imagens aparentes comemorando a volta para casa com o marido e as 2 filhas de 14 e 11 anos. O acidente, que gerou comoção nacional, levou a população a realizar diversas demonstrações de carinho pelas vítimas e seus familiares. Na capital, esse memorial foi criado na beira do rio. Em outra região próxima de onde aconteceu a perda coletiva de vidas, o artista Roberto Marques quis expressar a sua dor e garantir que as pessoas se lembrem de cada uma das vítimas. We need to have a place to unite. And for this moment, I don't see any other better place than a memorial. Neste domingo, passageiros de um voo da United Airlines foram retirados às pressas de um avião após o motor pegar fogo durante a decolagem. O caso aconteceu no Texas e não deixou feridos. Todos saíram da aeronave por escorregadores e escadas e alguns gravaram até os momentos de pânico. O voo sairia do Texas com destino a Nova York e após o incêndio, uma investigação foi aberta. A empresa não divulgou o que pode ter ocasionado o fogo. Outra investigação em andamento é referente ao acidente na Filadélfia. Na sexta-feira, um avião-ambulância caiu perto de um shopping, matando todos a bordo. Uma criança, que era paciente, a mãe, um médico e a tripulação. O menino de 10 anos que estava no solo também foi internado e está em estado grave. Os casos têm levantado questões relacionadas à segurança aérea aqui nos Estados Unidos. Pois é, olha, e muitas pessoas têm relatado o aumento do medo de voar. Segundo especialistas, momentos como esse de acidentes em sequência realmente tendem a aumentar os casos de fobia aérea. Hoje, de acordo com dados da Cleveland Clinic, esse medo, que pode ser paralisante, afeta mais de 25 milhões de moradores dos Estados Unidos. Apesar das tragédias recentes, as autoridades norte-americanas dizem que o sistema de viagens aéreas dos Estados Unidos é um dos mais seguros do mundo e que incidentes são muito raros. Um estudo do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, reforça a tese. Com base em dados de 2018 a 2022, os cientistas descobriram que o risco de fatalidades em viagens aéreas comerciais é baixo, 1 para cada 13,7 milhões de embarques de passageiros em todo o mundo. Mas, mesmo assim, hoje, só a ideia de seguir para o aeroporto já causa um certo desconforto em algumas pessoas. A maioria relata medo de pane elétrica ou até mesmo colisões e quedas. É o caso da Cida, que atualmente mora em Nova York. E eu achava assim que eu nunca iria andar de avião, né? Mas aí, a partir do momento que eu comecei a vir para os Estados Unidos, aí começou a minha trajetória de voos e de muito medo e de muito pânico. Eu peço a Deus todos os dias que me ajuda, né, a tirar o medo. Eu faço tratamento com psicólogo também para me ajudar, mas é uma coisa que realmente ainda tenho que me cuidar muito, porque realmente eu tenho muito medo. E um dos motivos que me trouxe para aqui, nos Estados Unidos, encarando todo o meu medo, para ficar perto dos meus netos, perto da minha filha, perto dos meus netos. Então eu só encaro mesmo por amor mesmo. O medo de voar ou a aerofobia é mais comum do que se imagina. Segundo um levantamento da Cleveland Clinic, mais de 25 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos sofrem com esse problema. E entre os que mais temem viajar de avião estão jovens e adultos com idades entre 17 e 34 anos. O medo de voar pode se intensificar diante de notícias de acidentes, pois a mente humana tende a supervalorizar eventos negativos, ignorando o fato de que a aviação é um dos meios de transportes mais seguros do mundo. Essa ansiedade pode se manifestar de diversas formas, desde inquietação, tensão e até ataque de pânico, tornando assim a experiência de voar angustiante, gerando um possível trauma. Uma dica dos psicólogos para enfrentar melhor esse medo é tentar encarar as viagens de forma mais leve e agradável. Uma das estratégias mais eficazes é buscar informações confiáveis sobre segurança aérea, lembrando que milhões de voos ocorrem diariamente sem incidentes.
Ao embarcar, se faz necessário manter o foco no presente, reduzindo pensamentos negativos. Durante o voo, distrair-se com filme, música ou leitura pode ajudar a reduzir a ansiedade. E para quem acha que evitar voar parece uma solução, um alerta. Isso pode até reforçar a fobia. Quanto mais a pessoa evita de voar, mais reforça a ideia de que a aviação é perigosa, alimentando um ciclo de medo que se torna cada vez mais difícil de quebrar. Superar esse medo envolve reeducar a mente e o corpo para interpretar o voo de maneira mais realista e segura. E se você tem medo de voar e percebe que isso está começando a afetar a sua vida de maneiras mais profundas, é importante procurar ajuda profissional. Em muitos casos, se faz necessário o tratamento psicológico, assim como o uso de medicamentos psiquiátricos. Entretanto, é importante que as pessoas aceitem que o medo existe, mas que ele não precisa controlar a experiência, já é um primeiro passo. No próximo bloco, algas marinhas tóxicas devem inundar as praias da Flórida mais uma vez, em breve. E você vai conhecer o artista brasileiro que integra o espetáculo da Broadway, Rei Leão. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Toneladas de algas marinhas tóxicas começaram a aparecer no oceano e estão seguindo rumo à costa sul dos Estados Unidos. Especialistas estão alertando que esta pode ser a maior temporada de sargaço da história. E a Flórida pode ser o estado que mais vai sofrer com essa invasão. Os detalhes com a Cone Rocha. Uma imagem já conhecida pelos frequentadores das praias da Flórida, algas marinhas. Este ano, a previsão é de uma temporada intensa de sargaço chegando às praias do sul do estado. De acordo com pesquisadores da USF, há cerca de 4 milhões de toneladas de sargaço no Oceano Atlântico neste momento e seguindo rumo à costa norte-americana, um volume considerado recorde para esta época do ano. O sargaço é uma alga marinha flutuante que no oceano serve como habitat para várias espécies marinhas. Mas quando chega às praias, se decompõe e se torna tóxico. Pode provocar alergias, doenças, problemas respiratórios e ainda afetar o meio ambiente. Os especialistas acreditam que os primeiros impactos vão poder ser sentidos em março com maior intensidade, a partir de maio. Por isso, os especialistas estão alertando as pessoas a se prepararem para o verão e evitarem locais com muitas algas. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, que tem tempo encoberto com mínima de 17 graus. Nova York também sol entre nuvens, mínima de 26, máxima de 46. Esse tempo encoberto segue em Norfolk e em Atlanta também. Atlanta, máxima de 72. Já na Flórida, a gente tem tempo encoberto em Jacksonville e Tampa. Em Miami, a gente tem sol entre nuvens, mínima de 70, máxima de 80. Houston, sol nem dá as caras por lá, Evelyn. Em Brownsville, a previsão para amanhã é de bastante chuva. Já em San Antônio, o tempo fica um pouco mais estável. Em El Paso, o sol começa a aparecer, máxima de 69 graus Fahrenheit. A situação é bastante parecida lá em Albuquerque. E em Phoenix, previsão é de tempo encoberto, sol entre nuvens. Em Los Angeles e Las Vegas, a situação é a mesma. E em São Francisco, previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia, com mínima ficando em 46. A maior premiação da música mundial, o Grammy, rolou ontem em Miami, na Flórida, e nenhum brasileiro levou as estatuetas dessa vez. Mas uma situação envolvendo um dos artistas do nosso país, que estava nomeado em uma das categorias, ganhou destaque de forma negativa. O ícone da música brasileira e internacionalmente reconhecido como uma das vozes mais impressionantes do mundo, a gente está falando de Milton Nascimento, que está com 82 anos, chegou à cerimônia ao qual foi convidado, mas teve o assento negado. Indignada, a cantora norte-americana Esperanza Spalding protestou nas redes sociais, segurando uma placa dizendo: "Essa lenda viva deveria estar sentada aqui".
Esperanza gravou com o Milton um disco que concorria a melhor álbum de jazz da edição. No post, ela disse que não estava protestando por eles não terem levado o prêmio, que isso fazia parte. A indignação dela foi contra a falta de respeito com um dos artistas mais respeitados do mundo, que acabou sendo proibido de participar da cerimônia a qual foi convidado. Esperanza é uma das mais proeminentes artistas da atualidade no mundo do jazz. E ela vem quebrando paradigmas na indústria, tendo sido premiada 5 vezes pelo próprio Grammy e também em várias outras premiações. Agora a gente traz uma reportagem da Carla Marinho, que conversou com exclusividade com um brasileiro que vive o verdadeiro sonho americano. Aos 33 anos, ele integra o elenco de um dos espetáculos mais importantes do mundo, o musical O Rei Leão, da Broadway. Tem imigrante brasileiro em um dos musicais da Broadway mais famosos do mundo, The Lion King. Eu sou o primeiro brasileiro a ser contratado pela Broadway aqui em Nova York. Mas para subir no palco mais importante e cobiçado entre os artistas do mundo inteiro, Dylan Santos investiu a infância e a adolescência no sonho que se transformou na carreira e missão. O menino, que nasceu no interior da Bahia, mas cresceu em São Paulo, descobriu aos 11 anos que a dança conduziria seus passos no futuro. Aos 16, ele já estava representando o Brasil em uma competição aqui nos Estados Unidos. Uma experiência que transformou a vida dele para sempre. Eu cheguei aqui em Nova York para essa competição. Eu consegui 8 bolsas de estudo para dançar, para estudar dança em muitas partes do mundo. E aí eu morei na Flórida, eu morei no Houston, Texas, eu morei em South Carolina, eu morei na Califórnia, eu morei em Chicago e agora estou aqui em Nova York. Em 2013, Dylan entrou para a Dance of Harlem. Foram 10 anos em uma das mais renomadas companhias de dança dos Estados Unidos. Além de conhecer o mundo, o brasileiro teve a chance de voltar à terra natal para uma apresentação na Bahia. Aos 33 anos, no auge da carreira e vivendo o sonho americano, Dylan, que usa os movimentos para comunicar emoções e histórias sem a necessidade de palavras, segue inspirando e espalhando uma importante mensagem, a de que a dança pode ser mais inclusiva e reflexiva nos dias de hoje. Eu tô vendo que todo o meu esforço e o meu foco me deixou bem onde eu queria ficar. Então é uma oportunidade que é de fechar o olho e eu fico assim, uau, eu consegui entrar na Broadway. O Jornal Américas no Ar termina agora. Vem aí mais um episódio de O Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite.